E aí, galera esperta, você sabe como cai romantismo no Enem? Não sabe? Quer saber? Então chega mais. Muito bem, pessoal, estamos dando continuidade àquele projeto que é o Reta Final do Enem, em que eu vou aplicando determinados conteúdos de literatura na resolução de questões do Enem, tá certo? Nós já fizemos um vídeo sobre quinhentismo, um sobre barroco, um sobre arcadismo. Hoje é o dia de romantismo. Romantismo é importante, viu, galera? Então fica ligado aí. Sabe por que o romantismo é tão importante para o Enem e tantos vestibulares do Brasil? Porque ele é o primeiro movimento de nossa época nacional. Isso mesmo, ele se dá após a independência do Brasil e por isso ele já carrega alguns elementos próprios, que não são meras imitações daquilo que era produzido na Europa, como ocorreu, por exemplo, no período colonial. O romantismo, pessoal, é um movimento muito popular que tenta absorver uma linguagem acessível à burguesia. Por quê? Porque a burguesia é a classe consumidora desse romantismo, tá certo? Suas principais marcas são emoção, pessimismo, nacionalismo. E esse nacionalismo é uma marca desse romantismo brasileiro, que pode ser verificado, manifestado de inúmeras maneiras. Uma linguagem mais popular, diferente da linguagem de Portugal, mais próxima do Brasil, nossas paisagens, nossas belezas naturais, nossa cultura, os costumes brasileiros e o elemento indígena, tá certo? Na poesia, o romantismo é dividido em 3 gerações. A primeira geração é aquela conhecida como nacionalista ou indianista e tem como destaque Gonçalves Dias. Nossa questãozinha aborda esse autor, beleza? Fica aí pra gente poder responder, ok? A segunda geração é a ultra-romântica, a do mal do século, é aquela geração que utiliza a morte como evasão, a geração extremamente pessimista, é a geração do Álvares de Azevedo, o poeta do tédio e da morte, é a geração do Casimiro de Abreu, o poeta da saudade, é a geração que tem aquele sentimento desenfreado, aquela geração lacrimosa, ok? De textos muito pessimistas. Já a terceira geração tem uma pegada mais social, uma pegada mais abolicionista, uma postura mais politizada, que ficou conhecida como condoreira. Por quê? Porque o condor é símbolo de liberdade. E aí o grande representante dessa geração é Castro Alves, ok? Conhecido como poeta dos escravos devido à sua poesia abolicionista. Então, ó, 3 gerações. Primeira, indianista e nacionalista. Segunda, ultrarromântica e do mal do século. Terceira, abolicionista condoreira, beleza? A questãozinha que iremos responder caiu no Enem de 2009 e ela faz uma comparação entre um texto romântico e um texto modernista. Isso é clichê, viu, pessoal? Questões de vestibulares que comparam textos românticos com textos modernistas. Sabe por quê? Esses 2 movimentos citados, romantismo e modernismo, eles foram nacionalistas, só que a pegada do nacionalismo de cada um deles era bem diferente. Por exemplo, o nacionalismo romântico era um nacionalismo fânico. Quer dizer o quê? Desmedido, muito sentimental, expressivo demais, exagerado. Já o nacionalismo moderno era mais descolado, irreverente, pé no chão. E aí por isso eles tinham uma visão diferente de exaltação da pátria. E é justamente sobre isso que a questão trata, beleza? Vamos ler a questão? Vamos lá? Enem 2009. Questãozinha tem assim, ó. Texto A. Canção do Exílio, o poema mais conhecido da literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Percebeu que o autor, que é Gonçalves Dias, ele já faz uma exaltação de elementos da nossa paisagem, né? Da natureza brasileira, palmeiro, sabiá. Aí depois ele diz, ó, de maneira desenfreada, exagerada, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores, tudo aqui é melhor, tá ligado? Ele quer dizer que tudo no Brasil é melhor, ou seja, ele tá tendo um sentimento um tanto quanto exagerado, que é isso que chamamos de nacionalismo ufânico. O professor já via esse trechinho em algum lugar. Esse trechinho foi usado por Osório Duque Estrada no hino nacional, como uma representação nacionalista, ok? Vamos dar continuidade aí, ó. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá, em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que desfrute dos primores que eu não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras, onde canto sabiá. Isso aí é Gonçalves Dias, poeta romântico, primeira geração. Você percebeu que ele pede a Deus para voltar para o Brasil, ele clama
porque ele está desesperado, com saudade de sua terra. Isso aí é o que chamamos de evasão no espaço. Ele estava em Portugal, estudando, se formando e queria voltar para o Brasil. E aí ele lembra dos elementos da natureza brasileira como uma representação da paisagem nacional, como uma representação do amor por sua terra. Beleza? Olha o texto 2, galera, que é do Oswald de Andrade, artista modernista, da geração destruidora, da geração de 22, pós-Semana de Arte Moderna. Olha o que ele diz em Canto de Regresso à Pátria. Canto de Regresso à Pátria é o nome do poema, viu, galera? Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Você deve ter percebido que o autor já não chamou mais palmeiras, chamou palmares. Aí você diz, professor, eu não entendi a grande diferença não. Olha só, quando o Gonçalves Dias exalta a palmeira, ele está exaltando um elemento da nossa natureza. O Oswald de Andrade ele vai além, ele exalta palmares, que é uma referência à resistência negra no Brasil, ou seja, um elemento cultural brasileiro. Sem falar que ele diz, os passarinhos daqui não cantam como os de lá, ou seja, atualizando a linguagem do poema. Por quê? Porque é um poema do século XX e não mais um poema romântico do século XIX, ok? Vamos dar continuidade aí, ó. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Olha aí, pessoal, verifica esse quase tem mais amores. Percebeu? Ele não é daquele sentimento desenfreado como o texto anterior, que diz que tinha mais amores. Ele diz quase tem. Ou seja, ele foi mais consciente. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ou seja, ele aqui faz uma denúncia, dizendo que as pessoas só se interessaram pela terra brasileira devido ao ouro e à terra. Ou seja, está denunciando a nossa exploração. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo. Verifique que o autor fez uma referência a São Paulo, porque a Semana de Arte Moderna ocorreu aí. E ele era um autor de São Paulo, então ele especifica que não quer voltar para o Brasil, e sim para São Paulo. Sem que eu veja a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Quando ele também faz uma referência à Rua 15, que é uma rua comercial, bancária de São Paulo, e o Progresso de São Paulo, ele está falando de um processo de urbanização. Ou seja, ele não está levantando mais nenhuma hipótese de exaltação de natureza, e sim da urbanização, da industrialização, do valor comercial, mercantil, paulistano, tá certo? Ou seja, ele atualizou ainda mais o tema aí, ok? Ó, analisando os dois textos, o primeiro de Gonçalves Dias e o segundo do Oswald de Andrade, o primeiro romântico e o segundo moderno, nós chegamos aqui em conclusão. Vamos responder às alternativas agora. Então, ó, verifica aí o comando da questão. Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético, que é a paisagem brasileira entrevista à distância. Analisando-os, conclui-se que, ó, ele disse que os dois textos tratam da mesma coisa. São poetas que estão distantes de sua terra, querendo voltar para a sua terra natal. É sempre a visão do artista distante de sua terra. Baseado nisso, vamos lá. Letra A. O ufanismo, a atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, e o tom de que se reveste os dois, é o tom de que se reveste os dois textos. Galera, a gente percebeu muito bem que o único que tem traços ufânicos é o primeiro, que é romântico, né? O segundo, ele é irônico, ele critica o modelo de nossa dominação, exploração, e ele até diz quase que mais amores, deixando bem claro que ele não está sendo ufânico, não é? Portanto, a gente descarta a letra A. Vamos para a letra B. Exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical realçada no texto A. Como eu chamei a atenção de vocês, o texto B não fica exaltando elementos da natureza. Ele exalta elementos culturais, como o quilombo dos Palmares, por exemplo. Fala do processo de urbanização de São Paulo, que não tem a ver com o elemento da natureza. Portanto, é falsa também. Olha a letra C. O texto B aborda o tema da nação, como no texto A, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Perfeito, não é, galera? Os dois textos falam de coisas do Brasil, só que com visões diferentes. O primeiro texto tem uma visão um tanto quanto ufânica, de exaltação das coisas do Brasil, e o texto 2 tem uma visão mais crítica. Por quê? Porque no século XX os autores eram mais conscientes, o nacionalismo deles era um nacionalismo crítico. Isso você percebe, por exemplo, na visão antropofágica do Oswald de Andrade, na visão pau-brasil do Oswald de Andrade, já que ele escreveu 2 manifestos na primeira fase do modernismo. A correta é essa daí, viu? Letra C. Todas as duas falam de Brasil, só que o segundo mais crítico e o primeiro ufânico. Marque aí letra C. Vou comentar as outras pra gente ficar aí, ó, sabendo de tudo. D. O texto B, em oposição ao texto A, revela o distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria.
todos dois poetas dizem estar distantes. Tanto é que eles pedem para voltar para a pátria. Então tá errada a letra D, ok? Os dois distantes. Letra E. Ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. Negativo, pessoal. O primeiro texto só faz elogios. Se tem alguma ironia, que é uma das qualidades da primeira fase do modernismo, que é um processo de destruição por meio da irreverência, por meio do humor, é no texto 2. O texto 1 não possui, ok? Portanto, marca aí letra C. Com essa questão eu mostrei a vocês como o romantismo pode ser cobrado nas questõezinhas do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Vejam a playlist Reta Final para o Enem, certo? Está aqui no nosso canal. Já fiz textinho, ó, já fiz questão de quentismo, fiz questão de barroco, fiz questão de arcadismo. Hoje foi o dia de romantismo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aqui, ó. Compartilha em suas redes sociais, se inscreve no nosso canal, colocando o sininho para ser notificado. Beleza? Falou, tchau!